Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos para a nossa aula de hoje. A aula de número 22, Objetos de Conhecimento Astrobiologia, Detalhamento, Condições para a Vida em Outros Planetas, busca por bioassinatura em exoplaneta. Então, vamos começar? Então, nossa aula está bem diferente, né? Bem interessante, uma verdadeira viagem, uma viagem que vocês vão compartilhar conosco bastante conhecimento interessante, que é sobre astrobiologia. Hoje a nossa aula está bem diferente, num ambiente aqui que vocês estão vendo direto do espaço. Nós vamos introduzir aí um conteúdo bem interessante, né, de astrobiologia. E nada melhor do que mostrar aqui, né, esse ambiente que já é um velho conhecido de vocês, né, o espaço, e a vista aqui que vocês estão vendo do planeta Terra, né, a vista do espaço do planeta Terra. Então vamos lá começar a nossa aula. E é nessa viagem aí que eu convido a vocês a compartilhar um conhecimento bem interessante e atualizado aí no nosso programa de biologia. Então, nós vamos entender um pouquinho como é que a ciência está pesquisando, está tentando entender e tentando descobrir bioassinaturas, vestígios, na verdade, ou indícios de vida fora do planeta Terra. Isso mesmo, é o que você ouviu. Vamos lá. Então, para a gente iniciar essa viagem, a gente vai entender exatamente como é que ocorre o processo de descoberta, né? O processo de pesquisa científica. Primeiro, é preciso entender aí como seriam as condições da vida em outros planetas. Com essa base científica que a gente vai apresentar a vocês, está muito baseado, muito comparado com características que são conhecidas nossas aqui do nosso próprio planeta. Então, nós temos aí os pré-requisitos fundamentais, baseados no que conhecemos, mais uma vez, sobre o nosso planeta. Essa condição de vida fora, né, do nosso planeta, ela tem que ter água líquida, porque a água líquida ela é o solvente universal para a bioquímica conhecida. Além disso, a necessidade de ter uma fonte de energia, né? A fonte de energia de tudo que começa aqui no nosso sistema começa com uma estrela, né? Tem que ser estelar, pode ser também uma fonte de energia geotérmica ou química. É necessário, para condições de vida se desenvolver, elementos essenciais encontrados na nossa tabela periódica, como o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. E é necessário também, como requisito, a estabilidade ambiental, num período suficiente para que haja evolução dos seres, assim como aqueles que se desenvolveram aqui no nosso planeta, incluindo a espécie humana. Então, é mais ou menos essa condição de vida que os cientistas buscam quando eles estão pesquisando vida fora do planeta, né? Ou seja, em outro planeta. Vamos lá, avançando aí para as condições de vida. Nós temos aí a zona habitável, que é um conceito que vocês precisam entender, a definição clássica aí da zona habitável, para aquelas condições que a gente acabou de ver, é que a região tem que ter água, né? Porque a água, como ela é um meio aquoso, onde toda a bioquímica vai acontecer, né? É necessário que ela esteja no seu estado líquido, tá? Para que haja as ações, as reações químicas. Da mesma forma que se tem aí os conceitos de evolução da vida no nosso planeta, onde foi necessário também a presença da água no seu estado líquido. Quais são as novas perspectivas, né, para essas pesquisas? Encontrar mundos oceânicos subsuperficiais, como, por exemplo, nos satélites que estão presentes lá em Júpiter, chamados de Europa e Encélado.
Os exoplanetas, eles têm que ter uma atmosfera densa, que retém calor. E planetas, eles têm que ter, esses planetas aí, uma camada que promova o efeito estufa de forma moderada. Então, essas são as novas perspectivas para a gente encontrar, o que seriam elas? São as características que eles buscam nesses locais que possivelmente pode haver vida. Condições de vida ainda que se busca em outro planeta, nós temos outras características. É necessário fazer a busca que nós chamamos de bioassinaturas, né? Essas bioassinaturas, elas seriam vestígios, seriam, como é que eu posso dizer, quando você está fazendo uma investigação, seria qualquer prova de vida fora do planeta Terra. As técnicas utilizadas para fazer essa busca são a espectroscopia de transmissão, né, que vai analisar as atmosferas durante os trânsitos, imagens diretas de satélites para planetas distantes de suas estrelas, e é pesquisado aí também a velocidade radial, né, que detecta oscilações estelares. Então, baseado aí nessas características, né, temos aí a pesquisa relacionada nas características que a gente viu anteriormente dos planetas que se busca, temos essas pesquisas relacionadas para tentar entender essas bioassinaturas. E quais seriam, né, vamos detalhar um pouquinho essas bioassinaturas na prática, né? As prioritárias, primeiramente, né, prioritárias, está aí o nome, se busca aí um desequilíbrio químico atmosférico, por exemplo, a presença de oxigênio e o gás metano simultaneamente, né? Assinaturas de clorofila, através de um espectro de cor vermelho aí, né, de ondas, né, de 750 nanômetros aproximadamente. Gases de desequilíbrio, como a fosfina, né, o pH3, que atuam como potencial marcador. E padrões sazonais, né? O que é a sazonalidade? É como se fosse, por exemplo, na nossa realidade aqui, a gente observa as estações do ano, né? Isso é uma sazonalidade. Então, eles buscam padrões sazonais na refletância planetária. E ainda nós temos outras características de bioassinatura, que são a evolução estelar e a origem dos elementos, né? Os sistemas planetários e a habitabilidade são outros padrões, e ferramentas de simulação e visualização. Essas ferramentas de simulação, né, elas são baseadas em experimentos que recriam o que poderia ser uma vida ou desenvolver-se uma vida fora do nosso planeta. Quais são os fatores críticos para essa pesquisa, né? Encontrar essas bioassinaturas, encontrar, por exemplo, um tipo estelar, né, que seja uma estrela G, como se fosse o nosso Sol, porque ele tem uma característica de ser estável por pelo menos 10 bilhões de anos. Ou a busca por estrelas M, que são um pouquinho menores, são chamadas de anãs vermelhas, comuns, mas com desafios, né? Elas possuem uma chama com essa característica Tidal Look, e há que se buscar também a característica da dinâmica do sistema que seja parecida com a nossa, né? Planetas em zona habitável de estrelas binárias, né? A influência de gigantes gasosos na estabilidade orbital, como acontece aqui, um gigante gasoso aí no nosso sistema é o Júpiter. A geologia planetária, né, que é a tectônica de placas com potencial regulador climático, como ocorre na geologia aí do nosso planeta, e também, baseada aí no nosso planeta, a característica do campo magnético para a proteção contra a radiação. Então, quando se busca bioassinaturas, é baseado mais ou menos no modelo do que é o nosso planeta, mas pode não ser exatamente igual, né? É um modelo, uma aproximação. Como os cientistas ainda procuram planetas, né? Qual seria o primeiro passo para isso? Achar o planeta. É como achar esse planeta é como procurar um mosquitinho voando na frente de um holofote. Infelizmente é assim, bem difícil mesmo a proporção. Quando o planeta passa na frente de uma estrela, ela fica um pouquinho menos brilhante, né? Os telescópios vão captar essa variação, essa piscada, né, de luz da estrela, e essa piscada, se ela for regular, pode ser que exista um planeta rodeando lá o Sol, né?
Essa piscada aí é justamente aquele momento que o planeta passa ali na frente ali do Sol, fazendo aquela piscada, né? Ou seja, aquela reflexão de luz, ela não chega lá na imagem no telescópio. Então, se existe um período regular, quer dizer que possivelmente existe ali uma massa muito grande circulando ao redor do Sol. Imagina só a dificuldade de encontrar um planeta desse, né? Imagine que você está procurando uma casa habitável em uma cidade em uma outra cidade. E essa outra cidade ela é extremamente grande, né? Uma metrópole. Só que essa cidade, né, fazendo um comparativo, ela é a nossa galáxia inteira. Ou seja, achar uma casa, né, que nos agrade dentro de uma galáxia inteira é proporcionalmente bem difícil. Mas é assim que os cientistas buscam planetas onde pode existir vida. Qual é o segundo passo, né, da busca da vida fora da Terra? O segundo passo é conhecer a mãe, que é a estrela, tá bom? A estrela, ela é como a mãe do planeta. Estrelas jovens, elas são bravas, elas soltam muita radiação ruim. As estrelas velhas, elas são mais calmas e são essas que eles buscam, né, como o nosso Sol. Precisamos de estrelas que vivam tempo suficiente para que a vida possa aparecer e também se desenvolver, evolutivamente falando, né? Isso é uma escala geológica, gente, a evolução da vida. Ela não acontece da noite para o dia. Qual seria o terceiro passo? Ver se nem muito quente e nem muito frio esse planeta, aliás, esse Sol. A luz, né, aliás, fazendo aí uma metáfora com a zona do Caixinhos Dourados, nós buscamos uma estrela, um planeta não muito perto da estrela, né, um planeta, se ele ficasse muito perto, ele fritaria os seres vivos ali, como Vênus, também não muito longe, né, porque muito longe ele congelaria, como Marte, por exemplo, e na distância certa seria aquela distância em que a água poderia ficar no seu estado líquido, como ocorre a distância do planeta Terra ao nosso Sol, dentro do modelo do nosso sistema solar. Qual seria o próximo passo? Checar se esse planeta tem ar, né? Para poder haver a formação da atmosfera. É como analisar a respiração de alguém. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz passa pela sua atmosfera. E aí, através da espectrofotometria, né, vai se buscar aí a assinatura desses gases, que eles têm características próprias, né, dependendo do elemento que é predominante ali na atmosfera, e aí vai se identificar justamente os gases que estão compondo aquela atmosfera. É como se fosse uma impressão digital. Procuramos sinais nesses planetas de água, no seu estado de vapor d'água, porque pode chover ou ter oceanos, por exemplo, oxigênio em quantidade suficiente, porque pode ser que tenham plantas, né, que o oxigênio, por exemplo, aqui no nosso planeta, ele é liberado a partir do processo de fotossíntese, e também que tenha gás metano e oxigênio juntos, né? Muito estranho, mas pode acontecer aí de se desenvolver a vida com a necessidade desses gases presentes. Assim como nós recriamos aí teorias do início da vida no nosso planeta. Então, tem que ter mais ou menos essa característica. O quinto passo é descobrir como é o chão desse planeta. Sem poder ver diretamente, nós usamos alguns truques. Pela cor do planeta, né? Podemos descobrir aí oceanos, eles são azuis, os continentes eles são marrons. Pela temperatura do planeta, se variar muito, pode ter solo, né? Se é igual, pode ser o gás, né? Pode ser só gás. Pela densidade nós temos, se ele é pesado para seu tamanho, é rochoso, se é leve, ele vai ser gasoso. E o sexto passo é o exame mais detalhado, que a gente vai ver aí passo a passo. Né, usamos telescópios superpoderosos como o James Webb. Eles são como óculos de sol muito quentes que bloqueiam a luz forte da estrela. E esses telescópios eles conseguem ver cores que os nossos olhos não veem. Né? E cada cor diferente mostra um gás diferente na atmosfera. Então, é dessa forma aí que há ajuda aí de telescópios para a gente identificar justamente essa característica do gás, através da intensidade da luz ali. E o sétimo passo, que seria fazer o checklist, né? O nosso famoso checklist, que é a lista de checagem.
onde se faz a pergunta, será que aqui pode ter vida? Primeiro você tem que ver se tem água líquida, né? Se é possível haver água líquida naquele local, né? Se a temperatura está entre 0 a 100 graus, né? Existe essa possibilidade? Tem cobertor atmosférico, né? Não é frio demais ou nem quente demais. Qual é o próximo? Tem proteção contra a radiação ruim? Né? Existe ali a ação do efeito estufa, atmosfera, justamente para fazer um equilíbrio aí no processo da radiação. Os gases na atmosfera fazem sentido juntos, quando eles estão presentes ali, para que haja vida. E tem fonte de energia, como luz de estrela ou calor interno. Então, essas são as características. E a última é estável há muito tempo, né? Se ele é estável com aquelas condições, se o planeta ele está dentro de um sistema onde o Sol também é estável. Então, como se faz aí o estudo para entender se a vida vai se desenvolver naquele planeta? Através do estudo dos extremos da Terra, né? A Terra é o nosso modelo aqui. O que eles vão fazer? Vão fazer estudos de bioassinaturas, fazendo aí misturas químicas para saber se essas cores aqui vão identificar um determinado indivíduo, né, se desenvolvendo. Tem o desenvolvimento de bactérias que vivem em regiões inóspitas, onde eles vão coletar as bactérias, colocar nessas plaquinhas de Petri e tentar desenvolver dentro do laboratório. E também faz um estudo aí geológico através de meteoritos, isso mesmo. Pequenas formações rochosas que vêm do espaço, né? Elas vão trazer características e bastante informações de como é a formação geológica desses astros que estão rodeando aí o mundo afora, né? Basicamente falando isso. Os cientistas, eles são como detetives da natureza. Eles estudam os lugares mais malucos da Terra para tentar entender onde mais a vida pode existir no universo. Então, eles buscam aí as informações de regiões inóspitas no planeta Terra. Então, o que são essas regiões? Elas são locais onde há um processo natural de atividade muito intensa, como, por exemplo, vulcões. Então, vulcões e fontes termais, eles atuam como laboratórios naturais da Terra, né? Os vulcões, os geysers e as fontes de água quente. O que nós podemos encontrar lá? Micróbios que amam calor, isso mesmo. Eles aguentam aí a temperatura de 80, 100 graus, até mais, né? Alguns chegam a aguentar a temperatura de 122 graus Celsius. Eles não precisam de oxigênio e comem pedras e minerais, ou seja, eles utilizam pedras e minerais para sobreviver. A lição de vida aí para o espaço é que planetas com vulcões ativos podem ter vida mesmo sem ar respirável, né? Como já foi encontrado vida em locais inóspitos nessas regiões de atividades vulcânicas. Além dos vulcões, nós temos outros laboratórios naturais, como, por exemplo, as profundezas do oceano, né? Fendas no fundo do mar, totalmente sem luz, onde a gente pode encontrar ecossistemas completos no escuro. Isso mesmo, existem camarões, caranguejos, vermes gigantes, bactérias que comem químicos de vulcões submarinos e a ausência de luz solar, zero fotossíntese. A lição que traz aí quando a gente estuda esses ambientes no oceano é que luas como a Europa, né, de Júpiter e um Encélado de Saturno têm oceanos escondidos sob gelo. E pode ser assim que exista vida abaixo aí da superfície desse planeta, fazendo estudo justamente das profundezas do oceano. Entendam, fazendo um comparativo desse local, a gente sabe que pode haver vida naquele local, lá no espaço, através dessas condições inóspitas. E quando a gente faz o estudo também desses laboratórios naturais, a gente busca vida em locais como desertos super secos, né, como o deserto do Atacama, presente aí no Chile, ou Vale Seco, presente na Antártida. O que encontramos aí? Encontramos vida que dorme anos esperando água, mas assim que ela entra em contato com a água, por incrível que pareça, ela fica no seu estado latente por anos, né, por décadas, e quando ela encontra um substrato, nesse caso a água, né, um meio
onde ela possa desenvolver, ela vai voltar à vida. Incrível, né? Bactérias dentro de cristais de sais, por exemplo, fungos dentro de rochas, seres que sobrevivem com quase zero de umidade. Ou seja, eles ficam no seu estado latente e assim que eles encostam numa gotinha d'água, eles começam a se multiplicar. Então, há um estudo aí para entender, por exemplo, nesse degelo que está ocorrendo aí nos polos norte e sul do planeta, exatamente da descoberta de bactérias, né, que viviam lá no seu estado latente, congelado, e que eles estão coletando elas e tentando manipular em laboratório para estudar como elas se desenvolvem após tanto tempo ali paradas. Qual é a lição desse estudo do deserto? É que Marte ele é um deserto gigante, através das características já apresentado, né, com a ajuda do estudo das imagens via telescópio. Então, se há vida lá, pode estar adormecida da mesma forma como acontece aí nos desertos aqui no nosso planeta. Ainda sobre o tema aí dos laboratórios naturais do planeta Terra, nós temos lugares superácidos ou lugares bastante alcalinos, né? Como, por exemplo, lagoas de cor-de-rosa, lagoas de soda, onde nós podemos encontrar micróbios que gostam de sabores estranhos. Isso mesmo, alguns vivem em ácido que derreteria nossos dedos, imagina só a resistência desses micróbios. E outros vivem em água tão salgada que cristaliza tudo, né, essa água salgada, mas a vida é possível se desenvolver ali naquele local. Ainda sobre esses ambientes ácidos e alcalinos, nós temos aí lugares com 3 quilômetros, né, 3.000 metros de profundidade sob o solo, onde nós podemos encontrar, por exemplo, uma vida subterrânea, uma verdadeira Galápagos subterrânea, com desenvolvimento de bactérias que nunca viram a superfície da Terra. Vivem na energia das rochas e gerações, elas sobrevivem no escuro total. Imagina uma vida sobreviver sem luz. É possível. Com a descoberta dessas bactérias nesses locais, é possível entender como é que a vida pode se desenvolver sem a presença de luz. Quais são as lições desse estudo para o espaço? Os planetas congelados podem ter vida embaixo da superfície, protegida do frio. Imagina só a gente tentar entender aí um planeta que tem todas essas características que a gente viu nas regiões inóspitas do planeta Terra, né, onde a gente imaginava décadas atrás que não podia haver vida, e agora a gente descobriu que a vida pode se desenvolver. Então, gente, de certa forma, não é uma vida complexa como um ser multicelular. Mas só de haver, por exemplo, o desenvolvimento de uma bactéria, né, e se ela fazia parte daquele modelo do planeta Terra, dos primeiros indivíduos, né, que habitaram no planeta, quer dizer que possivelmente ela vai evoluir, né, neste ambiente e passar por todo esse processo evolutivo, tornando a Terra mais habitável, a partir do momento que ela vai passando por todo esse amadurecimento evolucionário, né? Como os cientistas eles fazem esses estudos? Eles são verdadeiros caçadores de extremófilos, por exemplo, né? Sim, esse é o nome. Eles vão aos lugares inóspitos. O que são os inóspitos que a professora tanto fala? São ambientes em que um ser vivo complexo, como uma planta, um animal, não conseguiria sobreviver, né? São condições altas ou baixas de temperatura e pressão, né? Então, os cientistas eles vão nesses locais com trajes espaciais, coletar amostras, né? Com muito cuidado para não contaminar, né? Não contaminar a amostra e também não se contaminar, né? Tem que ter um isolamento ali, quando você faz contato com uma amostra, onde possivelmente tem uma bactéria que você não conhece a característica dela. Eles tentam cultivar essa amostra, né, esses micróbios, no laboratório, através da plaquinha de Petri, que a professora mostrou para vocês, né, tubos, contendo aí um meio de cultura, onde eles façam multiplicação desses micróbios no laboratório. Depois que eles fazem a multiplicação, que tem bastante indivíduo, eles fazem um tratamento onde eles extraem o DNA das bactérias, desses micróbios, né, e fazem um sequenciamento do DNA, para tentar entender, através desse processo aí do mapeamento genético,
né, como elas vão se desenvolver nesses ambientes extremos, né? Por isso esses indivíduos são chamados de extremófilos. Existe também um estudo, né, com experimentos engenhosos. Bem, o martelo de gelo, por exemplo, ele é uma máquina, né, ele vai ser uma ferramenta que perfura o gelo antigo, para estudar micróbios congelados há milhares de anos. Essa estratégia aí, ela é bastante utilizada no local onde está havendo degelo, né, locais extremamente frios. Nós também temos aí o que nós chamamos de incubadoras extremas, né, são realmente incubadoras que recriam condições de Marte, de Vênus e de luas geladas em laboratório. E nós temos também aí, dentro de laboratórios, o que chamamos de tanques de pressão, onde eles vão simular o fundo do oceano ou as atmosferas densas, né? Onde existe uma forte pressão, uma alta pressão, né? Onde, com certeza, nenhum ser vivo multicelular conseguiria se desenvolver. Né? Então, eles vão fazer esses experimentos simulando esses locais que são chamados de locais extremos ou inóspitos. O que aprendemos com isso, com esses experimentos? Que a vida que a gente busca fora do planeta, ela não precisa ser igualzinha à vida na Terra, né? Ela pode ser diferente. Ela não precisa estar na superfície, ela pode estar escondida abaixo da superfície. Não precisa se desenvolver com a presença de luz, basta a energia química, né, do processo bioquímico. E ela não precisa de temperaturas confortáveis, porque a vida ela pode viver num local extremamente quente ou extremamente frio. E está tudo ok, porque existe vida que pode sobreviver a essas condições. Porque a vida, gente, a vida ela é teimosa. Onde achávamos impossível ter vida, tem no nosso planeta. Né, com as descobertas, com os adventos da tecnologia e as descobertas que vêm aí nos mostrando bastante informações nas últimas décadas. A vida se adapta a condições absurdas. Precisa muito pouco para existir, somente uma fonte de energia e os elementos químicos certos. Né? E mais uma outra informação bem atualizada. Já existem missões espaciais, né, inspiradas aí nos estudos das partes mais extremas do planeta. Uma que já está acontecendo, que é a missão chamada Marte, né? Missão Marte, que ela já está em andamento. Nós temos aí planos futuros, quando eu digo nós, é a humanidade, né? Para a viagem às luas geladas que estão ali em torno de Saturno e Júpiter, e também já está em fase de planejamento, né, a viagem para Vênus. Essa viagem, na verdade, é levando um equipamento para estudo, tá? O próximo passo, se algum dia isso acontecer, o homem ia até lá, mas precisa de uma tecnologia muito mais avançada, né, com muita velocidade para chegar até aquele local. Quais são os desafios à caça aos planetas? É muito difícil buscar um planeta com essas condições de vida, porque os planetas eles são muito pequenos perto das estrelas. Eles estão muito longe ou próximos ou mais próximos a anos-luz. Uma observação pode levar semanas ou até meses para chegar até a gente essa informação. E às vezes o sinal que parece vida é só um vulcão ativo. Né? A grande pergunta que fica, se a vida for completamente diferente do que conhecemos, né, o que será de nós? Né? Talvez usem outros gases, talvez viva em condições que achamos impossíveis e talvez nem precise de água líquida, como a gente busca aí esses parâmetros. Por isso, os cientistas mantêm a mente bem aberta enquanto procuram vida fora do nosso planeta. O mais incrível é o que já descobrimos. Até agora, descobrimos bem mais do que 5.000 planetas fora do sistema solar. Nós temos cerca de 50 zonas habitáveis de suas estrelas, né? Alguns com vapor de água já foi descoberta, mas nenhuma, com certeza, descoberta de ter vida ainda, né? De onde nós buscamos essas informações aí? Nós temos muitas fontes confiáveis, como, por exemplo, a NASA. Isso mesmo, a NASA, ela possui aí informações interessantes, já à luz aí das informações disponível para qualquer um que queira ver, né?
uma página que ela precisa, para quem não tem aí um conhecimento em inglês, ela precisa ser traduzida. E aqui nós temos as informações, por exemplo, do telescópio TESS, que ele foi lançado em 2018, e aí ele já buscou bastante informação, tem bastante coisa interessante aqui, como, por exemplo, aqui, através dele e dos outros telescópios, olha, que eu falei para vocês, a confirmação de pelo menos mais de 5.000, né? Tem exatamente neste momento aqui, olha, bem atualizado, em 2026, 6.138 planetas confirmados, né? Dentre eles, nós temos 759 através da ajuda deste telescópio, né, o TESS, né? E promissores, candidatos promissores aí, para o projeto TESS, né, para fazer o estudo da zona habitável, são esses 7.000 planetas, né? E tem muitas outras informações interessantes. Olha aqui, olha, 10 novos planetas, incluindo 3 em um sistema binário. Muita coisa que no dia a dia a gente pode descobrir aí, fazendo estudo dessas informações que a NASA já disponibiliza para a gente. Então, é dessa forma que os cientistas buscam informações interessantes e tentam recriar as condições de vida, possivelmente, desses planetas aqui nos laboratórios da Terra, para tentar entender como a vida pode se desenvolver. E essa aí foi a nossa aula de astrobiologia. E agora, diretamente do espaço, eu trago para vocês umas perguntinhas, depois de todo esse conteúdo que a gente viu, né? Para que vocês possam refletir um pouquinho, né? Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Imaginem aí, estamos preparados para reconhecer vida radicalmente diferente, né? Então fica aí a nossa primeira reflexão. A segunda é: como distinguir bioassinaturas de processos abióticos? Já parou para pensar, né? Uma vez que a gente está falando de bioassinatura, ou seja, investigação de vida, né? E os objetos, né? As outras estruturas que não têm vida, como é que seria feito aí essa leitura? E para finalizar a nossa reflexão, trago mais uma perguntinha, né? Qual a frequência real de planetas habitáveis na Via Láctea? Então imagine aí que a gente tem toda essa informação, todo esse equipamento para fazer registros e investigação, e tentem refletir aí sobre essas questões.